Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso curso de Cuidador de Idosos. Nesse encontro eu quero falar rapidamente de alguns direitos que o idoso possui. O primeiro deles que eu quero conversar com você é que não é permitido fazer discriminação em planos de saúde, fazer aquela cobrança diferenciada em razão de idade. Isso está no dispositivo do artigo 5º, parágrafo 3º. Mas agora, vem cá. Agora eu quero falar de algo que está diretamente relacionado à sua atividade. Esse dispositivo foi feito para você. Redobre a sua atenção. É o artigo 16 do Estatuto do Idoso. Por quê? Se você é cuidador de idoso, você vai fazer o acompanhamento. Cuidador de idoso o quê? Acompanhe o idoso. E aí a gente precisa entender o seguinte, você chega em um determinado local e aí é vedada a sua entrada. Como que funciona? O que você vai fazer? Como proceder? Eu estou aqui para te ajudar e eu vou fazer isso agora. O artigo 16 fala que o idoso internado em observação é assegurado um direito de acompanhante. Ele não fala do cuidador de idoso, mas se você é o cuidador de idoso e não tem uma outra pessoa para acompanhar, quem que é o acompanhante? Pelo amor de Deus, me ajuda, você é cuidador de idoso. Você é cuidador de idoso. A questão não é essa eu já te ajudei. A questão é, e se for vedado o seu acompanhamento? A pessoa fala assim, não, é só pessoa da família. Aí você o quê? Tá bom. Aí você o quê? Tá bom. Não! É você como cuidador de idoso que tem que falar assim, não, nesse momento eu sou a família, eu represento esse idoso e eu desejo acompanhar. Mas a questão não é essa que você vai se manifestar, eu estou falando para você fazer, para você ser diferenciado. Na vida a gente precisa fazer o que a maioria não faz para ter o que? O resultado que a maioria não tem, que é crescer profissionalmente. Verbaliza. Eu sou agora a família. E se mesmo assim a pessoa fala assim, não pode? O que você tem que fazer? Tem que fazer um requerimento por escrito. Porque senão depois fica, falou, não falou, já conhece aquele negócio, não, disse, não disse. Para não ter dito ou não dito, eu quero te ajudar, quero deixar aqui um formulário para você fazer esse requerimento. Agora, fazer um requerimento, muito bem. A segunda pergunta é, para quem? Para quem eu faço? O próprio parágrafo único do próprio dispositivo diz, fala que caberá ao profissional da saúde responsável pelo tratamento conceder a autorização. Então é ele que é o destinatário do seu endereçamento. Ora, Rodrigo, mas como assim? Por exemplo, eu sou advogado e isso aí já aconteceu muitas vezes comigo. Eu já deixo até o requerimento pronto. Eu chego na polícia, eu chego na delegacia e o dispositivo legal diz o seguinte, o advogado pode ter vistas dos autos a qualquer momento. E aí eu chego lá e falo, seu delegado, inquérito policial, quero olhar. Não, doutor, sigiloso, pode não. Como não? E aí o que eu vou fazer? Função verbal com o seu delegado? Não, ele tem a função dele, eu tenho a minha, como advogado. É assim, todo dia uma pessoa vai precisar de um advogado. Até mesmo os juízes federais, que foram propulsores de grandes mudanças no Brasil, hoje precisa de advogado. E aí o que eu faço? Não vai deixar? Então eu vou fazer um requerimento. Na verdade eu já tenho pronto, eu quero que você tenha ele pronto. Onde é o protocolo? O protocolo. Toda entidade pública deve ter um protocolo. E na não manifestação, no prazo de 24 horas, entende-se a recusa. E aí cabe uma medida judicial, inclusive com responsabilidades. Então você, cuidador de idoso, o que tem que fazer? O requerimento que eu vou deixar pronto para você. Onde que é o protocolo? Vai ter que requerer. Porque é assim na vida. Hoje eu chego na delegacia, já se joga o tapete vermelho. Já chegou o advogado encrenca. Dá os autos para ele, senão chega mandado de segurança, chega processo administrativo. Quer ser respeitado? Uma pessoa te respeita porque respeita não você. Não é você, eu não sou bom, eu não sou bonzão, não sou fodão. Mas se eu quero defender os direitos de outra pessoa, primeiro eu tenho que entender o meu. Se a pessoa não responde, se eu não consigo defender nem o meu direito, quem dirá o dos outros, pelo amor de Deus. Então eu chego e eu defendo primeiro os meus direitos como advogado e, consequentemente, defendo também os direitos do meu cliente. E aí você faz esse requerimento e você começa a ser conhecida como cuidadora de idosos. E toda vez que você chega, fulano de tal, deixa ela entrar, ela é cuidadora de idosos.
E aí você vai ganhando o quê? Know-how, experiência, vai ganhando reconhecimento. E aí voltamos naquilo que eu falei para você. Você precisa fazer aquele 1% que o 99% não faz. Ou você vai ser um pouco mais do mesmo? Muito bem. Encerrada essa questão, eu quero falar de algo muito interessante que está disposto no artigo 17. O que diz o artigo 17? Ao idoso que esteja no domínio das suas faculdades mentais, é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for mais favorável. Ou seja, o idoso, ele está nas suas faculdades mentais, ele quer ou não quer o tratamento? Não adianta a família ir lá falando assim, não, vai fazer. Não, não é vai fazer, é o que ele quer. Se ele está ciente, se ele está consciente, ele pode optar pelo tratamento. Ele não pode recusar tratamento de saúde. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele pode optar pelo tratamento de saúde que ele achar melhor. É ele que decide. É ele que apita. Agora sobre isso aí, ó, presta atenção. Vem aqui comigo. E chegou no STF um questionamento, uma ação direta de inconstitucionalidade. Por quê? Você pode optar ou não pelo tratamento que lhe é mais favorável. Agora, suponhamos que o profissional da saúde, ele receba a seguinte informação: determinada pessoa não quer realizar determinado procedimento. Nós temos algumas religiões, eu não me recordo qual, que não admite transfusão de sangue. Aí chegou a situação entre vida ou morte, recebe ou não recebe a transfusão de sangue. O profissional da saúde se viu ali numa saia justa, faça ou não faço? A família falou assim, não faça porque a nossa religião não permite. E aí, o que cabe ao profissional da saúde fazer? O profissional da saúde tem que fazer, ele tem que salvar a vida. Ah, mas eu falei com vocês, esse confronto entre bens jurídicos fundamentais, lembra lá atrás? Não existe palavra morta aqui, não tem palavra morta aqui. Existe um confronto entre vida e fé religiosa. E essa questão foi colocada no Poder Judiciário. Um juiz decidiu, houve recurso, tribunais entenderam diferente e essa questão foi desaguar onde? No Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal se manifestou. Prevalece a vida. O profissional da saúde tem a obrigação, sob as responsabilidades da lei, em não fazer. Agora, a questão é quando o idoso já não está mais nas suas faculdades mentais. Cumpre fazer o quê? A manifestação sobre qual tratamento deve ser realizado. Fala do curador quando o idoso estiver no estado de interdição. Fala do familiar quando o idoso não tiver curador ou esse não puder ser contactado em tempo hábil. Fala do próprio médico quando houver iminente risco de vida. Ou também não existiu o quê? Tempo hábil para a consulta do curador e da família. Meu amigo, vai lá, liga para o curador, liga para a família, liga para isso. O cara vai morrer, pelo amor de Deus. É o próprio médico que fala assim, não, vamos fazer isso. É um tratamento mais longo? Não, peraí, vamos conversar com o curador se existir. Não existe curador? Não, vamos conversar com a família. Mas é algo de urgência e emergência, é o próprio médico que tem que fazer o quê? A opção por ele. E com isso a gente termina esse bloco de informação que tenho certeza vai fazer de você um profissional diferenciado.